eu quero agradecer, sensibilizar as palavras da professora Maria Lúcia, e eu acho que ela exagerou muito, mas eu fico grato. Eu acho que simplesmente o que eu fiz foi cumprir o meu dever. Eu acho que isso é importante. Agora eu gostaria de falar um pouco quando eu me formei em 43 na Faculdade de Filosofia. Na universidade não havia pesquisa, mas naquela época, eu depois, em 44, em janeiro, eu fui nomeado pelo interventor Manuel Ribas como assistente voluntário do Museu Paranaense. E a partir daí, quando eles faziam excursões, principalmente no litoral, e foi onde eu compareci, vendo como pesquisadores da Universidade de São Paulo, do Rio de Janeiro e de outros lugares, eles trabalhavam. E, naturalmente, fiquei no olho disso, embora eles estivessem fazendo sobre zoologia ou sobre botânica, e me deram, assim, eu visualizei uma linha de como proceder. E eu também, nós temos que fazer muitas improvisações nos trabalhos de campo. Eu, na época da guerra, eu estava fazendo o CPOR e eu adorei a topografia. É uma topografia diferente daquela da faculdade de engenharia, e onde a gente consegue fazer levantamentos expeditos. Esses levantamentos expeditos são fabulosos. Você usa uma bússola, aquele passômetro, e você você mede o teu passo médio no plano, na subida e na descida. E tem que introduzir um fator de correção. E com isso a gente fez uma série de caminhamentos, principalmente quando eu fazia pesquisa de matéria-prima para a indústria do cimento e também procurando matéria-prima para a cerâmica, mas principalmente a matéria-prima para o cimento. E aí a gente fez um mapa expedito. Já naquele tempo surgiram as primeiras fotografias aéreas, que eu fixava uma fotografia numa prancheta e sobre isso colocava um plástico duro que chamava-se astralão. E em cima disso a gente desenhava o itinerário, onde estavam os rios e os caminhos. E andando a pé sempre, nada de fazer como muitas vezes vai-se de carro, olha lá aquilo, e bum, e é uma coisa errada. Não é? Então tem que fazer com cuidado, principalmente isso. E eu depois fiquei segundo tenente da arma de artilharia da reserva. E, felizmente, eu não fui para a guerra. A turma anterior à minha foi, porque acho que se tivesse ido para a guerra eu não estaria hoje aqui. Mas é terrível uma guerra. Então é essa parte de você conseguir. Então, e no mapeamento dos sambaquis,
eu tinha 2 remadores em canoa, eu peguei o eixo da canoa, coloquei a bússola e medi o tempo em que eles faziam um determinado itinerário. E para determinar a distância a largura do rio, eu usava um telêmetro, visando de um lado e visando do outro. Esse primeiro mapa foi publicado em 51. E quando a gente vê com o mapa, depois que entraram as fotografias aéreas, a diferença é que ele fica um pouquinho alongado, mas a morfologia da Bahia e a localização dos sambaquis está atual. Bom, essas são as vantagens. E eu queria dizer também, o meu professor principal de geologia ou geomorfologia não foi humano. Não vou dizer que foi um alienígena, mas também a quiromântica que faz, ela lê a mão da pessoa. E o geólogo, o geógrafo, tem que aprender a ler a mão da terra. Então, aqueles cortes, com aquelas linhas, aquela superfície que tem os calombos, etc., superfícies, tudo a gente consegue através desse método. Então, isso não é mistério. Com esse método, a gente pode avançar muito rápido sobre uma região. Bom, agora eu vou entrar. Agradeço também o convite de estar aqui para proferir essa palestra e muito obrigado pela essa possibilidade. Bom, agora vamos derivar por aí. Bom, tudo isto tem uma conceituação, uma filosofia e abordagem das pesquisas nas bacias de sedimentação. Então tem várias escolas de pensamento. Por exemplo, na parte da geomorfologia, a escola tectônica, a morfoclimática, criada aqui em Santa Catarina e abandonada, não se usa mais. Eu acho que não tem outra escola melhor do que essa. Ela é catarinense. Então vamos recuperá-la. Aí entra a geoquímica, a parte pedológica, sedimentologia, estratigrafia, geomorfologia, paleoambiente, paleogeografia e paleoclima. Todo esse contexto a gente pode obter e nós vamos usar agora continuamente no trabalho de campo. Olha, em 51 eu tive uma bolsa de pesquisa da John Simon Guggenheim Memorial Foundation nos Estados Unidos. Eu percorri de leste a oeste e fui norte a sul e vendo o procedimento quando eu fui muitas vezes ao campo orientando em mestrado ou doutorado, vendo como eles operavam. E na Califórnia, por exemplo,
no Instituto Oceanográfico Scripps, foi também um local muito bom para obter essas informações que nós podemos usar. Então, é uma somatória de coisas que a gente pode tirar do campo, pode anotar e pode usar para fazer um trabalho bom, não? Agora, nos Estados Unidos, se tivesse Inquisição, e eu lá era adepto da teoria de Wegener, da separação dos continentes. Os americanos não tem. Se tivesse Inquisição, ele seria queimado numa fogueira. Mas, depois de um certo tempo, eles descobriram nas pesquisas oceânicas a realidade disso e mudaram de opinião. Porque Wegener também dizia o seguinte: se antes os continentes estivessem unidos, as mesmas rochas da África do Sul e da bacia do Paraná, Santa Catarina, Paraná, etc., teriam as mesmas cores, isto é, as cores do intemperismo químico. Mas, se estivesse separado e nos dois lados do oceano tivesse o mesmo tipo de clima, não haveria deriva continental. Então, a gente pensou naquele contexto das pesquisas que a gente poderia fazer o seguinte: criar uma nova ferramenta baseada em paleogeografia, paleocorrentes e paleoclimas, que estariam dos dois lados do oceano. E, para isto, foi introduzido aquelas medidas de estruturas cruzadas. Agora, as estruturas cruzadas, elas não caíram do céu. Na bolsa da Von Simon, eu estive num projeto do governo americano na prospecção de urânio. E o urânio se concentra no fundo de canais fluviais do passado. Então, eles começaram medições, veio métodos a partir de lá, de medições de estratos cruzados, aquelas formações das rochas entrecruzadas, como tem aqui nas dunas também. A gente pode ver isso, pode ver na praia. Mas aí, lá eu medi, mas todas as estruturas cruzadas estavam na superfície, porque era uma região semiárida. E aí, na hora de fazer um lanche, sentei numa pedra e disse: mas no Brasil eu não vou encontrar isso, talvez um ou outro lugar. Aí eu me lembrei, não sei se foi ainda na escola primária ou no ginásio, que professores disseram que 3 pontos que pudesse pegar determinariam um ponto. Então, depois eu digo: vamos construir esse aparelho. Então, quando eu lecionava na faculdade de filosofia, eu tinha um aluno que era torneiro mecânico. E passei a ideia para ele, ele resolveu preparar o aparelho para mim. Vocês vão ver a imagem depois. Mas então aqui era a tal do problema. Bom, então como passar de um continente para o outro? Existiriam pontes através do oceano? Ou podiam pular de ilha em ilha, ou navegar de carona, como a gente vê aqui.
Olha, isto aí, as máquinas de impressão rodaram, publicaram muitos trabalhos, e aí a coisa será uma tarefa diabólica ou divina. Então, está aí Deus e o diabo controlando isso. E aí está do lado esquerdo as áreas de justaposição, com pequenos detalhes, que seriam deltas. Então essa é a teoria de Wegener, não? E agora, por favor, quem não faz pesquisas cria tanta bobagem como essas. Há 2 bilhões de anos nós sabemos onde estão as coisas, temos dados suficientes para isso. Praticamente não existe nada. Então, 1 bilhão de anos e tal, e aí está, é um problema titânico. Não, isso aí não tem como. Agora, vejam, por exemplo, há cerca de 2,3 bilhões de anos, tem rochas que, tanto na África, que passam numa penetração lá no Maranhão e também aqui na região do Uruguai e em Santa Catarina. Nós podemos ver essas rochas ao sul de Barra Velha. Como é que chama aquele lugar mesmo? Tem... Bom, agora não lembro o nome exato do lugar. Não, mais para o sul. Tem um morro. Lá também tem um terraço marinho de 8 metros de altura. E aqui está essas massas por onde elas atravessam. Eu não tenho dado da América do Norte, mas nesse local é o que nós temos. Bom, aqui está a deriva. Então lá está aquele motorista dirigindo as placas. Ele está na direção e eu posso dizer para vocês que ele é muito barbeiro. Ele está indo, de repente ele bate contra outra placa e se amassa, e também lá ele bate com a placa continental, tanto da Ásia como da Índia. Pum. E aí levanta o Himalaia. E aqui na América do Sul, bate contra a placa de Nazca e levanta a Cordilheira dos Andes. Então, tudo consequência da deriva continental, essa parte tectônica. Aí é como o sistema funciona. Vocês já viram ou já fizeram uma sopa com grão de arroz, essas coisas na panela, e olhando o que acontece com o grão de arroz? Acho que ninguém observou, mas façam uma sopa, vejam que o grão sobe do centro para cima e desce pelas paredes para voltar no fundo. Então tem essa circulação. Estamos nessas correntes que também afetaram a deriva continental. Aí está o processo, mais ou menos em detalhe, e a cordilheira mesoceânica, ela tem vulcanismo, tem várias ilhas
vulcânicas. E aqui está como podia ser, talvez naquele tempo, se tivesse o trenzinho lá, no Nordeste, nós poderíamos ir para a África. E lá nos Estados Unidos, as carruagens podiam também passar para a África. Isso, naquele tempo, existisse o homem, né? Então aí está o diabinho aquecendo lá o oceano e separando as espécies que ficaram com o coração partido, né? Nós vemos aqui. Então a dorsal atlântica, aqui foi que os americanos acabaram se convencendo da deriva continental. Eles chamaram Continental Drift. Aí está a colisão, que deu resultado aos Andes, né? Outra conceituação que partiu dos húngaros e australianos é que a Terra aumentava de diâmetro e os continentes se separavam. Mas essa teoria pifou. De tanto fazer o diâmetro da Terra. Então tem várias coisas, a gente faz um pouco de brincadeira, mas aqui está a origem dos Andes. Outra coisa, migração dos polos de rotação da Terra. O polo de rotação pode migrar? Me digam, pode ou não? Olha, estudando mecânica, a própria faculdade mecânica explica que os polos são fixos. O que na realidade muda é a posição dos continentes em relação ao Polo Sul. Teve um pesquisador, Kenneth Greer, de Newcastle upon Tyne, na Escócia, que veio aqui para o Paraná e eu conduzi no Paraná e Santa Catarina para ele coletar material de... Ele perfurava a rocha, orientava e coletava um cone. Um cone não, um cilindro. E depois ele montou lá em Curitiba, no nosso laboratório, um magnetômetro. E nós tivemos um aluno, Liu Kai, que ele foi fazer doutorado lá em Newcastle upon Tyne nesse projeto. Mas depois ele abandonou também. Agora o cria no campo era curioso. Ele quase não falava, então eu estava caminhando com ele assim para levar em afloramentos. Nós chegamos no alto, eu disse para ele, nice day, isn't it? Não disse nada. Na volta, ele falou, sure it is. Quer dizer, entendendo? Que dia bonito. Ele não disse nada. Eu disse para ele. E na volta, ele disse para mim, realmente é. São coisas dos trabalhos de campo. Que isso também faz parte da distração, para a gente não ficar só pensando
naquilo que está vendo. Tem que ter algo que ajude a gente a trabalhar. Mas aí está lá, durante todo esse tempo, a trajetória quer dizer que aquela parte do Saara lá saiu mais ou menos há cerca de 500 milhões de anos, saiu do Polo Sul e foi indo para o norte, né? Ao contrário do que está marcando esses pontos aí. Então essa é a trajetória. O CRIA fez a América do Sul e o NER fez para a África. Quando sobrepõe, tem uma pequena discrepância. Opa. Aqui. A única discrepância que tem. E aí está o Polo Sul atual. É o Pré-Cambriano, já mostrei isso, rochas cristalinas arqueanas, as mais antigas. E agora, esse é o trabalho à medida dos estratos cruzados, que dá a paleogeografia, paleocorrentes e o tipo de ambientes. Não? E a gente conseguiu achar uma área para a fonte dos sedimentos. Procurei essa região, ela fica mais ou menos no sul de Angola, ou podia ser um pouco mais para o norte no Congo. O sul de Angola consegui chegar porque estava em revolução lá, guerra civil, mas todas as estradas já estavam estreitas, mas já estavam pavimentados por causa das minas, que a gente pisasse e estourasse, né? Agora para o norte não consegui, para o Congo também queria ir ao Congo, mas não consegui também. E aqui está, por exemplo, do Saara, toda a corrente vai para lá, vem para cá, e aqui no lado do nordeste vem para cá, mais ou menos na região da Bahia, aqui para o sul do Paraná e até mais para baixo tem as direções, e na Argentina essa aqui, e na província do Cabo essas direções. Este é o aparelho que o meu aluno construiu. 3 ponteiros para adaptar lá, tem a bússola. Essa bússola é... Opa. Nunca mais encontrei. É uma bússola com líquido, fabricado na Suécia, e o clinômetro fabricado na oficina. Então coloca 3 pontos assim do extrato que está lá aflorando. E esse aparelho batizamos de estéreo médio planímetro, que mede planos no espaço. Essas estruturas cruzadas, o arenito furnas, estratificação cruzada. Esse é quando tem tilito, por exemplo, para medir a orientação do eixo longo do seixo, porque ele implica como na corrente fluvial, e a gente pode determinar para onde foi a corrente. Aqui começa o trabalho na Lagoa da Conceição, as dunas aí, transversais reversas, com as estruturas primárias.
aqui os cortes que foram feitos, tanto aqui, na duna parabólica, esse no litoral do Paraná, dunas de retenção, no Jardim São Pedro, na Praia de Leste, tem as dunas, todas as estruturas, anteduna embaixo e a praia aqui. Mediu-se tanto para o lado de cá quanto para o lado de ir para o lado para onde o vento vai. E aí estão as direções de cada setor. Aqui meus escravos. Aluno comigo não era sopa. Tem que trabalhar no campo, abrir trincheira, levantar estruturas e preparar trabalho de campo, que valia mais do que qualquer prova que pudesse colar. No trabalho de campo eu assistia e tinha seminário depois da noite, não tinha praia e não tinha bebedeira. Isso tinha que ser feito. Mas olha aí que turma bacana. Trabalho. Abrir, medir, fazer a amostragem de areia, para depois fazer análise granulométrica e fazer medida do perfil de praia, com nível, sentido líquido. E as estruturas das praias também. Tem tanto lá no Rio de Janeiro, como São Paulo, e também no litoral do Paraná. Olha, essas estruturas são muito bonitas e com isso, esse método de fazer com aquele barbante e os pregos é o nível que depois pode fazer o desenho, fotografar e fazer desenho. E aqui também na área entre a duna e a praia. Olha que coisa fantástica. Esses deslizamentos aqui, que dá lá embaixo, dá essa brecha de estratos planos ou cruzados. O Paleozoico Arenito Furnas, que não é devoniano, e olha, não me falem de escarpa devoniana, porque no Paraná não há o que mudar um geógrafo ou geólogo. Escarpa devoniana, o que é adjetivo devoniana? Ela se formou-se há mais de 300 milhões de anos, então a paisagem a oeste de Curitiba tem 300 e tantos milhões de anos, ela não foi erudida. Olhe, é triste isso. Fala escarpa da serrinha, que não coloca um adjetivo. Não? Então aprender isso, porque quando a gente diz devoniano, arenito devoniano, formado no devoniano. Mas com os métodos mais modernos de datação geocronológica, ele, na realidade, é ordo-siluriano. Então, Arenito Furnas, no Paraná, é ordo-siluriano. Está mais ou menos a 400 e poucos milhões de anos. Isso aqui. Vamos ver na serrinha lá. É a superfície de erosão. Disseram que isso aqui, o Dr. Marco falou que é um depósito glacial. Isso aqui é, na realidade, um movimento de massa, não precisa ser glacial. E aqui, na província do Cabo,
tem a formação península, a superfície ordoviciana, e lá teve uma tese de doutorado que me cedeu essas imagens, que não são medições minhas. Eu só fui lá conferir isso, eu passei por todos esses trechos, e onde não tinha medições, eu realizei medições. Isso aqui é outra coisa fantástica. No Saara. Olha aqui. Eu fiquei no Saara 1 mês. Eu não fui convidado pelo serviço argeliano e francês do petróleo para acompanhar o que foi feito da pesquisa do petróleo no Saara. Então, em todos os lugares a gente foi, encontrei coisas muito bonitas, não é? O Planalto, eles chamam Tassif de pedra, Tassif em árabe, e aí essas medições não são minhas lá, essas são do serviço que fez a pesquisa. E aqui as camadas que permitiram fazer as medições de certificação cruzada. E outra coisa muito bonita, acabei achando aqui também, mais ou menos difícil, aqui pistas de trilobitas, nesse mar que depositou esse arenito. Esse arenito é um arenito marinho, é uma coisa que é difícil de entender esse ambiente, porque ele vai sempre saindo assim em direção ao mar antigo. Não? No Nordeste, lá no Ceará para o Piauí, a gente fez essas medições. Sempre ressaltando para poder fazer os desenhos, né? Colocando, acentuando os traços para poder fotografar, para ficar mais nítido, e fazer as medições dos estratos cruzados, que vem aqui nesse diagrama. E aqui a direção do transporte para o noroeste. E aqui está o resultado das medições feitas aqui nessa região entre o Ceará e o Piauí. Olha, é trabalho de campo, porque geografia e geologia se faz no campo, não se faz em gabinete, nem consultando a Google ou essas coisas. É caminhar e caminhar. Aqui está para o corrente dos arenitos orto-silurianos no continente gondwana. Lá no Saara, para o norte, aqui tem duas direções, uma para o mar e outra paralela ao mar, que acontece no Paraná também. E mais para o interior, lá em Mato Grosso, é nessa direção. Aqui na Argentina também é para cá, e na província do Cabo também tem essas direções. E aqui está para mostrar, por exemplo, essa parte que daqui, juntando os dois continentes, olha como fica tudo relativamente paralelo. Não? Isso não é fantástico? Olha, não é uma medida, são muitas e muitas medições. Mas isso aqui, olha que maravilha. No Tassili, lá no Saara, essas estrias glaciais. Quer dizer, a estria propriamente é difícil para saber para onde vai o movimento. Tem critérios, mas eu fico em dúvida de usá-los. Tem que haver outra coisa para auxiliar. Aqui está como tinha
a gente foi no inverno, de dia a temperatura ficava em torno de 30, 35 graus. E à noite ficava em torno de 6 graus. Então o contraste de temperatura. E nesse lugar, aqui eu levava 6 câmeras fotográficas. Eu pegava refrigerante gelado e colocava dentro do isopor para manter a temperatura, para não aquecer demais. Porque com essa temperatura a câmera não vai funcionar bem, né? E lá está a situação, naquela parte superior lá, do movimento do gelo. E também consegui encontrar uma localidade descrita há muito tempo atrás, que depois ela foi perdida, mas eu fui procurar e acabei achando lá. Aqui na província do Cabo tem as estrias muito bonitas aí, e tem maiores aqui, menores aqui, e aqui tem que pode ser, não vou dizer que seja um tilito, pode ser um tilito retrabalhado, que chama-se diamictito. E essa aqui, lá no Piauí. Olha que beleza de estratos, de estrias. E aqui está a seção que eu consegui levantar lá. E sempre levando várias câmeras, se uma pifar, as outras estão substituindo. Esse é o Ordoviziano, então. Olha como sai tudo de uma mesma área-fonte. Olha o convento dos Arenitos Devonianos, também foi medido, mas Arenito Devoniano eu só encontrei uma localidade, mais ou menos para o interior. As outras não, normalmente não são boas. Ordo-Silurianas e Devonianas segue o mesmo padrão. A situação paleogeográfica era a mesma. Glaciação Devoniana tem o avanço e o recuo, e lá tem marcado em azul as várias glaciações que aconteceram no tempo, e lá em cima tem as Pleistoceno. Vila Velha nos Campos Gerais. Esse é o arenito de Vila Velha, que seria um depósito recuo das geleiras, até que alguém, geólogo que nunca trabalhou no campo, que não fez nenhum trabalho, que fica maluqueando, dizendo que é um arenito marinho. E basta um camarada como esse falar que todo mundo diz amém. Vamos ser críticos, vamos ler a literatura. Não esquecer os trabalhos que têm mais de 10 anos de idade. Porque várias vezes vieram alunos de pós-graduação me consultar para ver como é que estava. E eu via na bibliografia e disse para vocês: não tem trabalhos básicos, fundamentais. O professor disse que aquilo que tem mais de 5 ou 10 anos é ultrapassado. Coitado desse professor, quando ele tiver mais de 10 anos de idade, ele está simplesmente ultrapassado. Então essa mentalidade vamos acabar. Não tem. A literatura antiga tem que ser lida. E o que acontece? As universidades, por exemplo, tudo aquilo que foi publicado na Universidade Federal do Paraná, eu, para encontrar, tenho que procurar na livraria do Congresso Americano, porque aqui não tem mais, ou em algumas universidades europeias.
Mas não é só o Paraná. No Rio Grande do Sul, na Federal do Rio Grande do Sul, eu vi lá, pega e leve. Coisas bonitas. Da Comissão Geográfica e Geológica do Império. Tem trabalhos fabulosos, também desapareceram. Bom, ou eu estou gaga, porque eu não entendo isso aí. Agora essa é melhor ainda. Olha, tenha paciência. Ocorrem ações erosivas, eólica e pluvial. Olha que no... Quando o clima é muito seco, não tem chuva. No deserto, nos oásis que a gente parou, a escola tinha que usar uma lata com furinhos para mostrar chuva para os estudantes, o que é chuva, porque lá fazia mais de 20 anos que não caía uma gota de água no Saara, né? As chuvas, isso o que eles dizem, tende a erudir as porções argilosas desses arenitos. O arenito é relativamente homogêneo, ele não tem mais argila, o que ele tem todo perfil. A parte de cima está preservado por uma crosta de ferrificação. Não. Essa aí não tem como. Bom, aquela seção gondônica, o avanço da geleira, deixa as estrias na colônia 20 de março e, fazendo levantamentos de campo, nós localizamos mais de 22 estrias em todos esses lugares. Agora, o avanço da geleira se fez aqui em direção ao norte, noroeste. Aqui tem um tilito verdadeiro. Respeito do tilito. E o recuo está aqui, é o interglacial. Lá embaixo de Vila Velha tem o Varvito, que é um depósito de lago, pequeno lago, em frente à geleira em recuo. As camadas que nós vemos aí, uma mais espessa e uma mais fina, a mais espessa corresponde ao período de verão e a mais fina o período de seca. E aí estão a localização, esses são os arenitos. E quando falarem de arenito marinho, pode ter a paciência. Tem alguma coisa de correntes em alguns lugares que houve possibilidade da água fluir no meio e dar essas marcas de ondulação que estão aqui. E pela marca da ondulação, conforme a forma, a gente sabe para onde a água correu. Isso aqui são blocos caídos, não? Em Vila Velha. Aqui está o Varvito, aqui está o afloramento do Varvito. Olha, custei para procurar isso, mas fazendo sondagem até que nós encontramos. Então, um geógrafo tem que ser teimoso. Não é, não achei, então vai embora. Não, continue. E aqui, na província do Cabo, é também uma coisa muito bonita.
E vamos fazer a composição de tudo isso. A imbricação, por exemplo, lá naquele diagrama, todos eles dão uma tendência aqui do movimento. E em média,